Bem, outro questionamento que eu sempre recebo é a questão, esse negócio de 20, de 30, de 40 volumes, qual a diferença? A diferença é na concentração do peróxido de hidrogênio. Então, na de 10 a gente vai ter os 3% de peróxido de hidrogênio e assim sucessivamente, tá vendo? Ó, a concentração do peróxido de hidrogênio, ela vem aqui embaixo no vidrinho. A de 30, por exemplo, a gente tem 9% de peróxido de hidrogênio para um total de 90 ml. Essa daqui a gente vai ter, essa daqui acho que não vai conseguir ver, mas essa daqui tem 12% de peróxido de hidrogênio para 70 ml. Por isso que eu sempre falo, não existe como saber sem fazer matemática. Então, assim, normalmente quem fala, vai queimar com a de 20, vai queimar com a de 40, nessa medida que eu faço, não queima. Então, vamos lá. De quanto tempo eu tenho que usar? Então, vai depender muito do que a sua planta vai precisar. Então, vamos lá nessas plantinhas, que são as plantinhas do primeiro vídeo, tá vendo? Essas plantas aqui, que elas estão totalmente sem raízes, totalmente sem nenhuma partezinha verde, o que você vai fazer? O que eu aconselho fazer? Você vai fixar ela, porque é muito importante a planta estar fixada para ela começar a soltar raízes, tá bom? E aqui nesse caso, eu uso para medida de 1 litro de água, 4 tampinhas dá de 40%, tá bom? Então, mesmo nessa situação, não tem queima na planta, não queima a planta. Essa aqui tá feinha, porque agora que eu fui ver algum caramujinho passou e comeu ela. Então, para esse tipo de planta, 4 tampinhas para 1 litro de água e você vai regar em dias alternados, tá bom? Lembrando, tem que ficar fixa. Se você fixar, você põe uma caminha de esfagno, né? E fixa ela e borrifa igual do outro jeito que eu ensinei, tá vendo? Nessas casquinhas. Se tiver igual essa daqui, no meio dessas raizinhas, porque as raízes vão aparecer aqui sempre por baixo, tá bom? Então, nesse tipo de planta, 4 tampinhas de água oxigenada de 40 volumes para 1 litro de água em dias alternados. Agora vamos para uma segunda questão. A água oxigenada de 30 e de 20, normalmente eu não utilizo. Ou eu utilizo a de 40, né, ou a de 10, mas aí fica a critério da pessoa. Falar, eu tenho medo de usar de 40, então compra de 30, que é menos. Eu tenho medo de usar de 30, compra de 20. O que não pode deixar é deixar de usar. E plantas debilitadas em dias alternados. Outra coisa, não pode passar água oxigenada na planta com o sol. Ou você passa no finalzinho da tarde, ou você acorda bem cedinho, lá pelas 5 horas da manhã, rega a sua planta. Se o tempo estiver muito quente, no outro dia pela manhã, você pode dar um esguicho de mangueira na planta, mas se deixar também, se você usar com borrifador, também não traz sequela não, tá? Então vamos lá. Essa planta aqui, eu fixei ela nesse tronquinho há pouco tempo. Então esse tipo de planta, tá vendo? Ela já tá com raizinha, mas ela não tá fixada na planta. Ela ainda tá solta. Ela tá com as raizinhas verdes, mas está começando. Nesse tipo de plantinha, você pode usar 2 tampinhas de água oxigenada de 40 para 1 litro de água. Também pode fazer em dias alternados, até a planta começar a se fixar. Depois que ela tá fixada, não tem mais necessidade, tá bom? Essa aqui também do mesmo jeito. Tá vendo? Espera um pouquinho, deixa o Luke parar de gritar. Então, vamos lá. Aqui também, essa daqui, ela tá nova, comecei a fixar. Ela tá com brotinho, mas ela ainda não tem nenhuma raiz. Tá vendo? Ela não é uma planta tão debilitada igual a outra, porque ela já tem um novo brotinho, mas ela não tá fixada. Ela tá ainda solta.
Então, essa daqui você também pode usar 2 tampinhas de água de 40 para 1 litro em dias alternados. Ah, eu ganhei uma mudinha e preciso que ela brote. Entendeu? Vou até tirar, esse daqui não tem problema. Então, quando eu ganhei só esse pseudobulbo aqui. Então, por exemplo, como eu replantei ela, eu preciso que ela se firme aqui. Então, esse tipo de planta, tá vendo? Você pode usar água oxigenada de 40, 2 tampinhas para 1 litro de água, tá vendo? Quando eu ganhei só tinha o bulbozinho, as raízes estavam bem velhinhas, as raízes estão aqui ainda. Mas tá vendo como já evoluiu? Essas raizinhas são todas do brotinho novo. Então, eu ganhei uma mudinha e quero que ela crie raiz. Então, você vai usar água oxigenada de 40 em dias alternados, tá bom? E o último exemplo aqui é para a planta que você já fez uso e ela tá assim. Então, esse tipo de planta aqui, ela não precisa mais que você regue ela com água oxigenada, nem na concentração do peróxido de hidrogênio de 12% e nem com a regularidade que você usa para outra. Então, na planta que já está enraizada, o que você pode fazer? Você vai usar água oxigenada de 20 ou de 10, tá? E aplicar de uma vez na semana ou de 15 em 15 dias, tá bom? Outra coisa, quando a planta está com flor, eu não estou aplicando mais água oxigenada. Por quê? Porque a água oxigenada é para enraizamento e fortalecimento, entendeu? Então, você vê que ela cria brotos novos e enraiza. Então, quando a plantinha está com flor, eu não estou mais regando com água oxigenada, para tentar não confundir a planta. Aqui ela tem que saber que ela tem que soltar flor e não soltar raiz e broto. Então, eu não estou usando. Então, eu só volto a usar água oxigenada em planta que está com flor ou que está com botão, depois que já deu a florada. Aí você já pode voltar a fazer o processo. Então, assim, é muito do que a pessoa observa da sua planta. Se você acha, não, minha planta já está bem, já está feliz, você reduz as regas e reduz a quantidade de água oxigenada, tá bom? Então, era isso que eu queria estar passando para vocês. Eu vou pedir novamente que o pessoal que está curtindo o vídeo, que está assistindo, porque tem muita gente assistindo e ainda não se inscreveu no canal, eu peço que curta nosso vídeo, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe para os amigos, tá bom? Obrigada!